minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, que a paz de nosso Divino Mestre e Senhor se faça presente em nossos corações, que nós nos tornemos merecedores de ter essa paz conosco. Hoje nós vamos falar do livro Fonte Viva, psicografia do Espírito Emmanuel através das mãos do nosso querido e saudoso Chico. A lição é a 29, sirvamos. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. A lição é de grande valia para todos nós, espíritos em evolução. À medida que servimos com dignidade e amor ao ambiente em que fomos chamados, sentimos alegria em ser úteis. Aquele que dispõe de seu tempo com amor, que trabalha, fazendo ao próximo com dedicação e justiça, sente uma realização plena, uma satisfação pessoal. Aliás, Jesus já nos deixou uma regra básica, uma regra clara: faça aos outros aquilo que gostaria que os outros os fizessem. Muitas vezes pensamos: se Jesus aqui estivesse, eu o trataria com toda a dignidade, o honraria, pois quando ele aqui esteve, foi tratado com desprezo, zombaria, ingratidão, foi açoitado e até crucificado. Esperamos o Mestre para servi-lo. Aguardamos a oportunidade. Como ele virá? Por sobre as nuvens, rodeado pelos seus anjos, com os seus exércitos? Não. Jesus está sempre representado pelos nossos semelhantes. Aqui, um sofredor que se aproxima, necessitando de um auxílio. Ali outro necessitado de uma palavra amiga. Enfim, onde estivermos, sejamos instrumentos do amor do Cristo. Sabemos, pela pena de Chico, que Emmanuel nos ensinou sobre as profissões. Estamos na profissão adequada ao resgate do nosso passado doloso. Portanto, onde fomos chamados a servir, façamos com dignidade, com amor, sejamos justos, amorosos com aqueles que necessitam do nosso esforço. Às vezes, mais do que agir corretamente, com justiça, possamos também lançar mão da gentileza, ser agradável a Deus, ser agradável a todos. Muitos profissionais estampam na fisionomia as emoções. Se alegres, tratam a todos com alegria, mas a menor contrariedade na vida pessoal passam a tratar os outros com rispidez. Quantos não são os que governam submetendo as pessoas ao seu capricho? Os que legislam, às vezes, caem em contradição mediante interesses mesquinhos e egoístas. Em qualquer lugar a que fomos chamados a servir, façamos como se fosse o Senhor, pois Ele está representado por aquele que se aproxima de nós. Entendamos, meus queridos irmãos, que em qualquer setor em que nós formos colocados, estaremos sempre em condições de ser úteis. Como nós nos portamos? Vejamos o exemplo da lição que fala do legislador. Mas se ele não aplica a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, esse mesmo legislador ele caminha entre perigosos abismos, cavados por criações indébitas, sem recolher os benefícios da gloriosa missão na ordem divina. Aquele administrador, aquela criatura que administra os bens,
se ele não observa os interesses do Senhor na estrada em que se movimenta, na posição de um mordomo da vida, sofre a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutar as bênçãos da função que exerces no ministério público. Aquele que foi chamado à condição de juiz, se ele julga os seus semelhantes, não se inspirando no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, ele vive na probabilidade de cair. Porque se ele julgar segundo os seus desígnios particulares, segundo o seu entendimento, não como Jesus assim julgaria, fatalmente ele virá a sucumbir. Então, quando nós tivermos muitas vezes que analisar a conduta alheia, mesmo na condição de um juiz, entendamos um simples recado do Mestre. E se fosse Jesus, como ele faria? Como Jesus faria para poder observar aquela situação? Então há a necessidade de nós também trabalharmos assim, porque a passagem aqui na Terra, ela é um aprendizado sublime. Nós não estamos aqui na Terra numa colônia de férias, nós não estamos aqui a passeio, estamos aqui na Terra em aprendizado. E para nós, os espíritas, temos que entender que o conhecimento que nos foi dado, ele tem que ser utilizado para que nós venhamos a aproveitar este conhecimento, para que nós venhamos a ser úteis, para que nós realmente aprendamos, para que nós venhamos ao final, ao término da nossa encarnação, afirmar: valeu a pena. Porque se de repente nós vivermos tão somente para os nossos próprios interesses, vivendo única e exclusivamente para os nossos sentimentos egoístas, o que será que nós levaremos ao chegar do outro lado? Fatalmente a nossa consciência nos castigará. Não haverá necessidade de ninguém do outro lado para estar a nos perseguir, para estar a nos chamar a atenção, porque nós mesmos é quem nos condenaremos. Então nós, na condição de espíritas, que temos tanto conhecimento, tanta luz à nossa disposição, que nós possamos aproveitar todo este ensinamento que nos foi dado. Porque ao servidor que não sabia e errou, lhe serão dados poucos açoites. Porém, ao servidor que sabia e errou, lhe serão dados muitos açoites. Mas nós, na condição de espíritas, mediante o conhecimento, se bem aplicado para o nosso soerguimento espiritual, para socorrermos os nossos irmãos na caminhada, para agirmos como Jesus, para seguirmos as suas pegadas, aí sim nós poderemos afirmar que valeu a pena. Lembremos sempre das palavras do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai senão através de mim. Portanto, devemos pautar a nossa existência no Cristo. Ele é o nosso gabarito, Ele é o nosso exemplo. Quando Ele disse para nós: ide e pregai, não basta tão somente nós pregarmos aos quatro cantos da terra o seu Evangelho, mas principalmente nós, os espíritas, há necessidade de nós vivenciarmos. O pregar para nós significa exemplos. Portanto, ide e pregai é através da nossa conduta, como nós vivemos o nosso dia a dia,
como nós portamos-nos mediante os nossos entes queridos no nosso lar, como nós nos portamos junto aos nossos colegas de trabalho, a responsabilidade que nós temos perante a sociedade, perante a nossa profissão. Então, há a necessidade de servirmos com dignidade. Além do mais, nós, os espíritas convocados que fomos a servir na seara do Cristo, devemos servir com amor, com dignidade. Servirmos aos nossos companheiros de ideais, seja proferindo uma palestra, seja numa orientação, seja no esclarecimento a um espírito sofredor, enfim, as possibilidades que uma casa espírita nos proporciona de nós sermos úteis, que nós sirvamos com dignidade, com amor, lembrando sempre de que aquele que está ali à nossa volta, ele é Jesus aqui na terra, é Jesus a sua representação. Então, vamos tratar os nossos semelhantes como nós estivéssemos tratando a Jesus, com amor, com dignidade, com respeito, sabendo que muitas vezes seremos incompreendidos. Porém, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós lamentarmos, mas somente servir. Servir com muito amor. Amar como Jesus amou. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.